Pessoal, graça e paz. Eu sei que vocês não estão vendo a minha imagem aí. Eu só queria dizer que nós tivemos um probleminha aqui, mas já foi solucionado, né? Muito obrigado pelo feedback. Nós tivemos um contratempo aqui. Nós vamos iniciar novamente. Fiquem ligados aí, tá? Em espírito de oração. E vamos nessa que a noite hoje promete. Amém? Fala, pessoal. Graça e paz, tudo bem? Nós tivemos um probleminha técnico aqui, né, com um dos cabos, mas a gente já solucionou. E não, mas o pessoal tá me ouvindo. Estão me ouvindo, né? Amém? Posso falar? Amém. Um dos cabos deu problema aqui, mas a gente já solucionou, tá tudo ok. Continue orando pela gente aí, porque é muito fio, é muito cabo. E se um cabinho der problema, a gente fica meio que desconexo aqui. Mas amém, estamos aqui para nessa noite iniciarmos o culto, né, o culto da família. Eu espero que você esteja aí com a sua família reunida, né? Se você não estiver, chama todo mundo agora, né? Reúne a galera aí, reúne a família, senta no sofá, né? Se você está assistindo pelo celular, e se você estiver sozinho também não tem problema. O importante é você estar conectado com Deus nessa noite. O importante é fazer com que você entenda que tudo na sua vida, tudo o que você precisa, só o Senhor pode te dar. O que você precisa entender nessa noite é que o bem mais precioso, o Senhor já colocou em você, que é o Espírito Santo.
E por isso que nessa noite nós estamos aqui para ministrar uma palavra dos céus para o seu coração. Então se conecta aí com todo mundo, chama os seus familiares, deem as mãos agora. Né? Nós estamos cultuando ao Senhor e eu gostaria que você desse as mãos e fechasse seus olhos que nós vamos orar. Amém? Pai, nós estamos aqui diante da tua presença. Nós te glorificamos nessa noite, damos, Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. O Senhor merece tudo, Senhor, que nós temos. Por isso, nosso coração pertence a Ti. Pai, nós somos totalmente dependentes do Teu amor. Por isso que nessa noite nós te pedimos, Deus, venha até os nossos corações e que nós possamos entender, ó Pai, tudo aquilo que será ministrado, tudo aquilo que será entoado como canção. Pai, que tudo que falarmos aqui possa alcançar vida, Senhor, possa alcançar todos que estão assistindo essa live agora, Pai. Nós te louvamos, te engrandecemos nessa noite, Jesus. Tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e por isso nós engrandecemos o Teu nome. Se conosco, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Fique com a gente, porque hoje o Senhor tem uma palavra para o seu coração. O Senhor quer falar com você. Não se desconecte, não se disperse. Fique ligado, porque Deus tem algo especial para você nessa noite. Amém? Contigo pra sempre. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Onde
leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Teu coração. Tão cheio de amor, com teu sangue lavou, meu Rei e meu Senhor, Jesus. Tão cheio de amor, com teu sangue meu Rei e meu Senhor, Jesus. Seu nome é Jesus. Eu me rendo ao teu amor. Ao teu amor, tudo que eu quero está em ti, o que eu preciso vem de ti, és a essência, minha adoração, és o tudo, a minha canção. Tão cheio de amor, com teu sangue lavou, meu Rei e meu Senhor, Jesus. Seu nome é Jesus. Eu me
coração. És o meu tudo, a minha canção. És a essência, minha adoração. És o meu tudo, a minha canção. Santo Deus, Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, Pai. Oh, Tu és santo, Deus. Oh, Senhor Jesus, vem, Deus. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. A atmosfera já mudou. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar pra encontrar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que
milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Você pode declarar isso na sua casa, milagres. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Flua nesse lugar, transbordar teu amor que nos envolve. A ti me achegarei pra encontrar teu amor que nos envolve. Aleluias. Amém? Glória a Deus. Boa noite. Eu tenho certeza que você já deve estar numa atmosfera de adoração na sua casa. E eu acredito que você tenha motivo suficiente de você ser grato a Deus essa noite. Grato a Deus porque você consegue crer que mesmo em tempos difíceis, o nosso Senhor, Ele continua sendo Deus. O nosso Senhor, Ele continua sendo o Senhor Todo-Poderoso. Ele continua estando no controle de tudo. Vocês conseguem crer nisso? Eu acredito que sim, porque mesmo em épocas de pandemia, o nosso Deus nunca deixou de ser Deus. Então, dentro dessa verdade, eu quero ler uma palavra de prosperidade para você. Lembrando que hoje, pessoal, já para não esquecer o recado, nós não temos o QR Code, tá? Então, nós vamos passar, logo depois do culto, nós estaremos passando um banner nas nossas redes sociais com a agência e a conta da igreja para que você possa fazer o seu dízimo e a sua oferta. Mas agora pega a sua Bíblia, nós estamos ainda num culto, tá? Por mais que seja algo online pelo YouTube, mas não deixa de ser um culto. Então, pega a sua Bíblia agora e abre comigo no livro de Mateus. Nós vamos ler Mateus capítulo 2. Eu vou dar alguns segundinhos para você abrir a sua Bíblia e estar acompanhando comigo a leitura. E Mateus 2, a partir do verso 1, nós vamos ler do versículo 1 ao 12. Está escrito assim: E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: Onde está aquele que é nascido, o rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, presta atenção a partir de aqui, então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que as estrelas lhe apareceram, e enviando-os a Belém. Entenda que os magos estão sendo enviados por Herodes, tá bom? E se eles estão sendo enviados por Herodes, não é para uma boa coisa. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo para que também eu vá e o adore.
Logicamente, Herodes estava enganando aqui os magos. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se com muita alegria. E entrando na casa, acharam o menino com Maria sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, ofertavam-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. E o que eu acho interessante dessa história é que a gente vê que os magos são enviados para realmente... os magos são enviados para o próprio Herodes para ver se Jesus de fato era o Filho de Deus. Se ali estava vendo o cumprimento da profecia. E entenda que Herodes, quando ele envia os magos, Herodes não tinha boas intenções sobre isso. Só que quando os magos eles chegam e eles veem Jesus ali, ainda um menino, ainda um recém-nascido, ainda um bebê, os magos são impactados pela presença de Jesus porque eles reconheceram de fato que Jesus é o Cristo. E dentro disso, os magos então começaram a ofertar-lhe os seus tesouros. E a Bíblia vai falar que são incenso, ouro e mirra. E aqui eu queria trazer essa palavra de prosperidade para as nossas vidas. Porque os magos reconheceram quem Jesus era. E a pergunta que eu faço para mim e para você hoje é: você tem reconhecido quem Jesus é? Você consegue entrar na presença de Jesus e reconhecê-lo e se prostrar e adorá-lo como ele de fato merece ser prostrado e como ele de fato merece ser adorado? E entenda, quem Jesus é para você é a pergunta. Qual é a imagem de Jesus para você? Você entende que Jesus ele é digno da tua adoração? Você entende que Jesus ele é digno da tua oferta? Você consegue reconhecer Jesus nesse nível de você se prostrar diante dele e oferecer aquilo que você tem a ele? Você consegue, na verdade nessa época de quarentena, uma das coisas que Deus tem ministrado muito no meu coração é de que Jesus, ele é infinitamente mais do que suficiente. Jesus por si só, ele é infinitamente mais do que aquilo que nós merecíamos ou que nós um dia podemos merecer. Ele por si só é infinitamente mais do que suficiente. E por ele ser mais do que suficiente para as nossas vidas, ele realmente é digno da nossa oferta e da nossa adoração. E eu tenho entendido que não existe nada que nós possamos fazer, cara, para que nós possamos adorar a Deus ao nível que ele merece. Porque nada do que nós podemos fazer para Jesus será o suficiente para que ele venha a ser adorado da maneira que ele merece. Então não importa o quanto da sua adoração, quanto da sua oferta, nunca será o suficiente. Jesus sempre merece mais. Sempre merece mais. E que você possa entender hoje, nessa noite, nessa palavra de oferta, que Jesus ele merece mais. Não importa o valor que você está pensando agora em ofertar. Se você não está querendo ofertar nada, entenda que Jesus é digno da sua oferta. Se você pensou num valor agora para você ofertar, entenda que Jesus ele é digno demais do seu valor. Os magos reconheceram quem Jesus é e a pergunta é: você consegue reconhecer Jesus? Você consegue reconhecer Jesus em meio à pandemia? Você consegue reconhecer Jesus em meio a uma quarentena? Você consegue reconhecer Jesus mesmo num culto online? Se você consegue de fato reconhecer quem Jesus é, com certeza você vai chegar à conclusão de que ele é digno da sua oferta. Ele é digno de que você cumpra os princípios da sua palavra. Então fica aqui essa palavra de prosperidade, fica aqui essa palavra de revelação. Nunca será demais ofertar algo a Jesus. Jesus sempre será digno demais. Nunca será suficiente aquilo que nós podemos entregar, Jesus sempre merece mais. Ele sempre será digno do nosso incenso, do nosso ouro e da nossa mirra. Que você possa hoje, nessa noite, ter um coração aberto e grato, e reconhecê-lo com os seus atos e com as suas atitudes, e com um coração de gratidão, com um coração generoso, reconhecer que Jesus ele é digno demais, e ele é infinitamente mais do que aquilo que nós podemos merecer. Jesus é mais do que suficiente. Dentro disso, eu quero agora incentivar você a pegar a sua oferta. Pega o teu incenso, pega o teu ouro e pega a tua mirra. Separe um valor agora e oferte. E entenda que Jesus ele é digno demais, cara, mas você precisa começar a dar um passo de fé hoje. Então nós estaremos passando agora
ou aliás, agora nós estamos passando agora a conta da igreja, junto com o banco, a agência e a conta, e você pode fazer o seu depósito, a sua transferência do seu dízimo e da sua oferta. Entendendo que Jesus, ele é digno demais. Mais. Sabe isso que você está separando agora para Jesus, ele é digno demais. Mais. Jesus, ele é infinitamente mais do que suficiente. Amém? Que você possa reconhecer Jesus assim como ele é e adorá-lo assim como ele merece. Que Deus te abençoe. Nós teremos um louvor agora. Então nós vamos adorar o Senhor agora com mais uma música. Que você possa continuar agora numa atmosfera de adoração. E já nós iremos voltar aqui com uma palavra. Para que Deus possa abençoar você e te alimentar espiritualmente. Um grande abraço e Deus te abençoe. Boa noite, graça e paz a todos. Vocês estão bem? Quero dizer aqui mais uma vez, sejam bem-vindos aqui à nossa transmissão online. Seja bem-vindo ao One Church Online. É um prazer tê-los aqui conosco nessa noite. E glória a Deus pela sua vida, amém? Eu sei que está frio, não está um tempinho muito bom. Para quem gosta de frio, está bom ficar debaixo da coberta. Para quem não gosta, sofre um pouquinho, mas a alegria do nosso coração é saber que vocês estão bem, que é mais uma noite aqui onde a gente pode glorificar a Deus. E eu sou grato a Deus pela sua vida aí, por você estar aí conectado. Semana passada, a gente teve aqui vários pedidos de orações, várias pessoas clamando aí por questão do coronavírus e, enfim, entre outras coisas. Eu gostaria de pedir para vocês o seguinte, que vocês depois coloquem aqui seus pedidos de oração.
eu sei que todo mundo tem um pedido para fazer. É impossível você falar hoje que você não tem um pedido de oração para ser feito. E todos nós temos algo para clamar a Deus nessa noite, de alguma forma. Eu sei que tem pessoas aqui que estão com seu esposo internado, tem pessoas aqui que estão com perca do salário, perca do emprego, alguns problemas nas suas emoções e por aí vai. Mas hoje nós queremos clamar de coisas boas, não que todas essas situações sejam ruins, elas são ruins sim, no seu contexto geral, mas nós cremos num Jesus, num Deus poderoso, como já foi ministrado aqui, Jesus, Ele é suficiente para você. Amém? Então, eu queria ministrar algo que eu venho estudando uma semana já, que vai estar lá no livro de Primeira Carta aos Tessalonicenses, ou, para ser mais formal, Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5. Se você puder abrir sua Bíblia aí na sua casa, nós vamos falar aqui sobre o capítulo 5. E hoje eu vou ministrar um pouco diferente do habitual aqui. Hoje eu vou ministrar versículo por versículo, falar um pouquinho de cada versículo até o versículo 11. Amém? Por que a gente vai falar sobre essa passagem aqui? Com toda essa questão da pandemia, nesses 60 dias aí, nesses 2 meses e pouquinho, eu acredito, o que mais a gente tem ouvido no nosso meio cristão será que chegou o fim dos tempos? Será que toda essa questão de pandemia é uma evidência do fim dos tempos? E eu não sei, eu não vou te falar aqui se é ou não é, não quero entrar nesse contexto aqui apologético, vamos dizer assim, mas eu quero entrar num outro contexto hoje aqui com você nessa noite. Se é ou não a questão do fim dos tempos, o tema da minha ministração nessa noite é o seguinte: que atitude a igreja deve ter em relação à segunda vinda de Cristo? Ou seja, como nós, como igreja, temos nos postado com relação a essa segunda vinda? Será que nós estamos ansiando pela segunda vinda? Ou será que nós estamos levando a vida relaxadamente? Então, algo que a gente precisa falar aqui um pouco nessa noite, e a gente vai falar aqui. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Abre aí, vou te esperar aqui 10 segundinhos. Então vamos lá, eu vou ler aqui e vocês me acompanham aí das suas casas, amém? A Bíblia vai dizer o seguinte: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto, vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Amém?
Coloca a mão no seu coração, a gente vai orar por você agora, para que essa palavra te alcance e a gente possa viver um tempo de melhoria na nossa fé cristã, para que a gente possa se ajustar cada dia. Porque a minha pergunta é para você nessa noite, para todos nós aqui: se Jesus voltar hoje, você está pronto? E aí, será que existiu uma interrogação aí na sua cabeça agora? Ou existiu alguma dúvida sobre Jesus agora apareceu nos céus para arrebatar a sua igreja? Eu e você estamos prontos? Ou melhor dizendo, será que nós vamos subir nos ares com o Senhor? Essa não é uma dúvida só sua, é uma dúvida de muita gente. Então eu gostaria que agora nós possamos orar agora. Que você coloque aí a mão no seu coração agora e nós vamos orar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te engrandecer. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Porque muitos de nós, ó Deus, às vezes não temos convicção se seremos salvos ou não. Às vezes esse tempo de pandemia, nós ficamos preocupados. Será que está próximo o fim dos tempos? Será que Jesus está voltando? Será que não está? Como será a volta dele? Assim também, Senhor, foi a mesma dúvida da igreja dos Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica. Dentro de todas essas dúvidas, eles ficaram fazendo alguns questionamentos a Paulo. E Paulo, sabiamente, dentro do capítulo 4 e capítulo 5, respondeu a eles. O que eu quero hoje, Senhor, não é responder algo para os teus filhos, mas que nós possamos dar uma vasculhada no nosso interior, para que nós possamos avaliar. Será que estamos prontos? Será que ansiamos fervorosamente a sua volta? Se o Senhor aparecer nas nuvens agora, será que nós vamos? É isso, ó Deus, que o Senhor traga convicção no nosso coração e no nosso espírito, porque o anseio dessa noite, Senhor, é te glorificar, te bendizer. E quem sabe, Senhor, algumas pessoas hoje possam entrar no trilho da salvação e nunca mais sair fora dele. Nós te honramos em nome de Jesus. Amém? Então, pessoal, eu não vou falar aqui para vocês hoje se a pandemia é o fim dos tempos ou não. Se a gente for vasculhar a Bíblia vai falar sobre pandemias e ela vai falar o seguinte: ainda não é o fim dos tempos. Mas o que mais me preocupa essa semana, e já me preocupou várias vezes, e em culto eu já falei várias vezes, será que nós seremos alcançados? Será que nós seremos salvos? E aí a gente começa a ver a atitude de Paulo falando aqui à igreja de Tessalônica. E aí, o que a gente começa a compreender aqui? Paulo tentando trazer uma explicação com relação à doutrina das últimas coisas. O que a gente tem percebido hoje, sendo mais específico, com relação à segunda vinda de Cristo, a gente tem percebido que isso tem despertado grande interesse no meio evangélico. Alguns até irão dizer que nesses últimos 2 séculos, várias pessoas se levantaram querendo entender um pouco mais sobre a doutrina das últimas coisas. E essa, a gente vai perceber que essa não era a linha de Paulo. A linha de Paulo era outra. Agora, falar sobre esse assunto trouxe um grande fortalecimento sobre a fé cristã. Como não, né? Só que ao mesmo tempo que trouxe um grande envolvimento sobre esse assunto, isso fortaleceu uma linha de fé que acreditam nessa questão dos fins dos tempos. Eu não vou entrar nessa questão aqui hoje. E por outro lado, a gente percebe também que levantou grandes desvios por uma parte também. Ou seja, levantou 2 extremos da fé. E é isso que nós temos percebido nesse tempo de hoje, esses 2 extremos. Porque assim, o primeiro extremo vai dizer o seguinte. O primeiro extremo ele tem a seguinte questão: eles são mais curiosos, mas não são estudiosos da Bíblia. É aquele Dr. Google, né? O cara vai no Google, procura, sai ali uma mensagem no Google e ele acha que aquilo ali simplesmente é a pura verdade. Agora, eles não são estudiosos da Bíblia, mas gostam de dar alguns mergulhos nesse assunto. Isso também que é impressionante. Porém, muitos desses mergulhos, o que acontece? São mergulhos que são rasos, não são profundos.
E por isso que sai grandes bagunças no nosso meio. Então, a gente vai perceber que alguns desses estudiosos, eles colocam até a data de quando Cristo irá voltar. E ele vai falar tempo, data, ele vai fazer ele vasculha de uma forma que ele vai querer comprovar que a volta de Cristo está em meados de tempo, de anos, de mês e por aí vai. E isso que é incrível, né? Essas questões. Como eles descrevem que isso vai acontecer com relação a este episódio. E aí o que eu acho mais engraçado, tá? Não é engraçado, e aí eu estou fazendo uma sátira aqui também, mas se eu for para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 7, olha o que ele vai dizer para mim. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, o próprio Jesus está falando isso. Ele está dizendo o seguinte, ó, quanto a vocês, não compete saber sobre isso. Porque isso não é a respeito de vocês. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer para os discípulos é o seguinte, a única coisa que vocês precisam vocês precisam estar preparados para a vinda de Cristo. O segundo extremo é engraçado também. O segundo extremo é o seguinte, ó, por outro lado, também encontramos aqueles que se entregam ao ceticismo. Se por um lado existe aqueles que querem estudar e saber mais sobre esse assunto, até falar sobre datas e por aí vai, existe também aqueles que vivem uma vida totalmente despreocupada, sem dar crédito. Eles são conhecidos como os zombadores, os que escarnecem da fé cristã. E é engraçado que a Bíblia vai falar deles também, está lá em Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Olha o questionamento deles. Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Jesus vai dizer o seguinte para mim e para você, que nós somos bem-aventurados, porque nós cremos sem ver. Isso já nos leva para um nível muito superior a de muitos fariseus aí. Agora, entenda algo, olha o que Paulo está querendo dizer sobre esse texto. Ele está dizendo o seguinte, ó, é que a igreja não deve se preocupar como vai ser a volta de Cristo e como isso vai acontecer. É isso que Paulo está querendo dizer. Ele está querendo dizer o seguinte, ó, para que nós estejamos, nós precisamos estar preparados para a sua volta, ou seja, continue trabalhando para Jesus e permaneça vigilante na sua fé. Paulo não está dizendo para a igreja, ó igreja, você precisa saber que no dia X, no mês X, no ano X, Jesus vai voltar. E eu vou te dar uma notícia aqui nessa noite. Jesus não vai voltar na onde as pessoas estão estabelecendo a data. Aí você pode estar perguntando o seguinte, pastor, esse assunto era irrelevante para Paulo? Lógico que não, gente, não era irrelevante. Porque qual que era a ideia de Paulo? A ideia de Paulo era responder às perguntas que a igreja de Tessalonicenses estava fazendo. E olha que engraçado, ó. Paulo estava querendo mostrar que este ensino estava além da sua esfera de ensino, ou seja, não era papel dele ensinar isso. E o papel da igreja não é saber sobre tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua volta, mas que ela permaneça engajada com o reino e preparada para aquilo que Jesus deixou nas nossas mãos. Olha o que Mateus 24, versículo 36 vai dizer. Mais ou menos parecido com Atos 1, versículo 7. Olha o que Mateus vai dizer. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Percebe que existe dois extremos? Um extremo não está nem aí e vai vivendo uma vida dissoluta, que a gente pode dizer que seja os ímpios. E o outro extremo é o extremo que se aprofunda, não são profundos, mas tentam se aprofundar, são rasos nas suas pesquisas teológicas, mas eles querem afirmar sobre questão de tempo e dia. E a própria Bíblia está dizendo, ó, com relação ao dia, a hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem Jesus sabe. Agora, no meio de tudo isso, o que nós precisamos pensar nessa noite? Como a igreja de Cristo deve se portar para a questão da segunda vinda dele? Como que nós estamos nos portando?
Isso tem que ser uma preocupação nossa. Porque não fique pensando que não vai cair na sua conta os seus erros. Lógico que vai cair, irmão, é a lei da semeadura. Você colhe aquilo que você planta. E o outro extremo, o que a gente precisa pensar é o seguinte: que atitude a igreja deve ter em relação à segunda volta de Cristo? Como nós estamos nos portando para isso? Às vezes nós estamos tão preocupados que será que a epidemia agora, essa pandemia, é um sinal dos fins dos tempos? E eu não quero entrar nisso agora, mas o que Paulo está querendo dizer à igreja de Tessalônica é o seguinte: não se preocupa com isso. Vocês se preocupem em estar preparados, porque qualquer momento Jesus aparece nas nuvens para resgatar a sua igreja. É essa a preocupação de Paulo, é essa a preocupação dessa noite. Como nós estamos nos portando para que a volta de Cristo seja sobre a igreja, e será que nós vamos? Coloca aí no chat, eu vou. Você tem coragem de colocar, eu vou, pastor, eu creio que eu vou ser salvo. Se você tiver em dúvida, também não tem problema, no final a gente vai orar para que o Senhor restabeleça a conexão dele com a sua vida. Se você precisar, nessa noite, entregar sua vida para Cristo, entrega também. Mas hoje à noite é para que você se alinhe e que você comece a pensar o seguinte: nós já falamos aqui em outras lives, nós não estamos de férias. Por incrível que pareça, gente, parece que nesse tempo de pandemia, nós trabalhamos mais do que se a igreja estivesse aberta. Impressionante, parece que a gente está fazendo mais coisa do que se a igreja estivesse aberta. Então, a ideia teria que ser que a igreja deveria aguardar a vinda de Cristo com uma atitude de grande expectativa e, claro, sendo vigilante em todos os seus aspectos. Então, hoje nós precisamos aqui perceber algumas situações. E serão 3 situações que nós vamos perceber aqui nessa noite. A segunda vinda de Cristo teria que gerar uma grande expectativa em nós. E a impressão que dá é que a igreja perdeu essa expectativa. A segunda situação é o seguinte: a segunda vinda de Cristo teria que gerar em nós uma profunda vigilância. Nós deveríamos ser muito mais vigilantes do que nós já somos. Você entende isso? E o terceiro ponto é o seguinte: a segunda vinda de Cristo teria ou tem que gerar em nós uma sólida confiança em dizer: eu sei que o meu Redentor vive e não vejo a hora de ele aparecer nas nuvens para que eu vou ao encontro dele e possa reinar junto com ele. Mas para isso, Deus tem feito algumas coisas no nosso meio, ou seja, o que Deus quer de nós. E o meu pensamento é o seguinte: Deus quer de nós o seguinte, que nós possamos ganhar o máximo de pessoas possíveis para Jesus. Você se coloca nisso? Se você se coloca nisso, diga um amém aí. Diga um glória a Deus. Né? Tem algumas pessoas que estão dizendo aqui no chat que eu e a minha casa vai. E glória a Deus por isso, né? E tem uns falando, eu vou. E que bom que você vai, né, irmão, para o céu, né? E tomara que nós vamos todos juntos. E sabe o que é legal lá, gente? Porque aqui na terra, o Senhor quer nos ajustar. Por isso que o tema está sendo assim, que atitude a igreja deve ter em relação à segunda vinda de Cristo? Porque sabe o que vai acontecer lá no céu? Às vezes aqui na terra, nós temos problemas com o irmão X, Y, ou a irmãzinha, com a Josicleide, enfim, nós temos problemas. E o Senhor quer fazer o quê? Que nós possamos nos ajustar. Porque, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Se você não ajustar hoje sua vida com a Josicleide, você vai ficar, você e a Josicleide. Então o Senhor está dizendo o seguinte: ei, se ajuste, crie expectativa para que essa volta de Cristo mexa com as nossas estruturas. Então, falando dentro desses pontos citados, vamos dar início sobre a grande expectativa primeiro, que vai estar lá no versículo 1 ao 3. Amém? Vai estar lá no versículo 1 ao 3. Mas antes de falar lá, eu só queria abrir aqui, falar igual um amigo nosso aqui, só criar um adendo aqui agora, para que a gente possa falar sobre o final do capítulo 4. E aí o que a gente percebe? Que antes de chegar neste assunto, Paulo vai falar sobre 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 ao 18, sobre a pergunta dos que morrem em Cristo. Olha a dúvida da igreja de Tessalônica, dizendo que elas
não estão em nenhuma desvantagem com respeito a nós que estamos vivos. Você sabia disso? Os que morrem em Cristo não estão em nenhuma desvantagem ou vantagem sobre nós. Eles anseiam o que nós ansiamos também. Lá em Apocalipse vai falar isso, mas a gente não vai entrar nisso agora. Mas Paulo vai falar o seguinte, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Aí ele está dizendo o seguinte, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Gente, os que dormem, quando a Bíblia está falando aqui os que dormem, é os que já morreram, nesse exemplo aqui. E ele está dizendo o seguinte, quando Jesus vier, Jesus vai trazer consigo os que dormem primeiro. E aí ela vai falar o seguinte, de nenhuma forma nós iremos preceder eles, ou seja, de nenhuma forma nós iremos passar na frente deles. Porquanto, o Senhor mesmo, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você está preparado para ouvir a trombeta hoje? E esse era o ceticismo que estava alcançando a igreja, e aí Pedro denuncia eles. Porque essa era a questão. Já ouço de falar de Cristo tanto tempo. Por isso que Jesus fala que eu e você somos bem-aventurados. Por quê? Porque nós não vimos, mas nós cremos. Amém? E aí ele finaliza o seguinte, dizendo a mesma coisa que nós lemos em 1 Tessalonicenses 5. Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. No final nós vamos falar sobre o consolo, né, gente? Porque a gente pode exercer o consolo aqui na terra com os nossos irmãos, mas a gente prefere ir por outro caminho. Ao invés de consolar, empoderar, dar palavras de incentivos para que as pessoas cresçam e sejam cheias da presença, o nosso consolo sai das nossas bocas palavras às vezes que não eram para sair. Então, vamos lá para o capítulo 5, no versículo 1. O versículo 1, eu vou falar aqui bem rapidinho um pouco sobre cada versículo, para que haja uma compreensão maior aqui. Irmão, eu não sei se o que eu vou falar aqui tem um pouco a ver com mestre, com o lado de ensino, mas eu vou falar algo aqui que o Senhor possa nos ajustar nessa noite, se necessário. Amém? Então eu vou falar aqui um pouco sobre cada versículo, e o versículo 1 vai dizer o seguinte, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Qual era a dúvida da igreja de Tessalônica? Talvez a mesma dúvida que nós estamos tendo hoje. Quando será, pastor? Quando vai acontecer? E aí a gente vai ver que Paulo vai nos dizer que Cristo virá em tempo desconhecido pela igreja. Paulo está afirmando, quanto a isso, tempos e épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Por quê? Porque o que já está escrito, vocês têm que entender. Paulo explicando para Tessalônica. Agora, Paulo já tinha ensinado sobre o tempo Cronos e sobre o tempo Kairos para a igreja, com relação à sua vinda. Mas mesmo assim existia algumas dúvidas com relação a tudo isso. E percebemos que o próprio Jesus, lá em Atos 1, nós já lemos aqui hoje, com relação a isso, ele dizia para os discípulos, isso daqui não compete a vocês. Entenda, o que Jesus e Paulo estão querendo dizer? Nós precisamos estar preparados. É isso que eles estão querendo dizer. Nós precisamos estar preparados. Ou seja, qualquer especulação sobre data é perca de tempo e desobediência ao ensino bíblico. Porque em nenhum momento o ensino bíblico vai nos dar data, ano, e não vai falar. O que pode haver hoje é especulação. O que a igreja de Tessalônica queria saber? Ela queria entender sobre detalhes sobre a sua vinda, e Paulo não tinha nada que poderia acrescentar, até porque Paulo não era um cara voltado para a escatologia. Amém? Mas Paulo está querendo enfatizar o seguinte, nós precisamos estar prontos. Agora, com relação ao tempo, isso não compete a nós. O que eu quero dizer para você hoje, que é membro, discípulo da One Church, é que assim, com relação ao tempo e épocas, isso não compete a nós. O que compete a nós é, precisamos estar prontos. Precisamos estar prontos.
Eu não sei se depois dessa ministração aqui de hoje, se a escola bíblica vai me fazer um convite para ser mestre, mas eu acho que não, tá bom, gente? Mas eu acho que a minha ministração aqui está sendo um pouco de ensino hoje, né? Mas é uma brincadeira, mas se precisarem de uma vaga lá, pode me chamar, tá bom? Olha o versículo 2. O versículo 2 vai dizer o seguinte: pois vós mesmos, que estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Né? Então, Paulo está querendo nos dizer que a segunda vinda será repentina, ou seja, nós não iremos saber, né? Vai ser como um piscar de olhos. Pisca o olho, é isso. Jesus voltou e ela vai ser repentina. O que Paulo está querendo chamar a atenção? Nós não podemos ficar desapercebidos. É isso que ele está querendo dizer. O que percebemos é que muitas pessoas querem saber detalhadamente acerca de tempo e como vai ser a sua volta. Como eu já disse aqui, tem estudiosos que querem mostrar um cronograma com relação a alguns estudos que têm feito. E bacana, não tem problema, pode continuar estudando. Eu fiz teologia, né? E a minha área não é a área de escatologia, mas assim, não tem problema de você estudar e ter um cronograma. Não tem problema, pode estudar. O que você só não pode é estabelecer datas, porque Jesus não te dá essa autoridade, tanto em Atos 1, tanto em Mateus 24. Amém? Agora, Paulo não foi diferente. Quando lhe pediram detalhes, ele só tinha a dizer o que estava escrito na passagem. Paulo diz o seguinte, vós mesmos estáis inteirados com precisão, que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite. Olha o que está escrito em 1 Coríntios 4, versículo 6. Estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito. Vou repetir. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento de outro. Amém, queridos? Não, Paulo está dizendo o seguinte, não ultrapasseis o que está escrito, para que a soberba não tome conta da sua vida. Olha que interessante esse texto hoje. O que podemos compreender é que virá como um ladrão da noite. Aí a pergunta é, você acha que o ladrão, ele avisa que vai roubar a sua casa? Será que o ladrão, ele manda uma carta antes avisando, essa noite eu vou roubar a sua casa? Não, ele não faz isso. O ladrão, ele chega de forma repentina e inesperada. E o que eu quero dizer para nós hoje, assim será a volta de Cristo. Voltando a afirmar e a repetir para que isso fique no nosso córtex cerebral nessa noite. A gente precisa estar preparado. Amém? Nós precisamos estar preparados. Até porque o ladrão, quando vai roubar, ele não nos avisa. Ele simplesmente chega e rouba. Então, nós precisamos estar atentos a tudo isso. Amém? Eu posso ouvir um amém aí, um glória a Deus de vocês? Né? Eu estou aqui com a administração e eu estou vendo aqui o Robson já falando que eu já estou agendado para estar na escola bíblica, né? Mas já tem bastante gente boa lá, gente. Vamos lá. Vamos dar mais um passo aqui? Olha o versículo 3. O versículo 3 vai dizer o seguinte: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Amém? Olha que interessante. Quando andarem dizendo paz e segurança, sabe onde a gente vai ver muito falar sobre isso, paz e segurança? A gente vai ver no Velho Testamento. Onde a gente vai ver isso é em Jeremias, Ezequiel e Miqueias. Mas quando eles falam sobre paz e segurança lá nesses 3 livros, eles estão apontando para os falsos ensinos e os falsos profetas. E Paulo está querendo nos chamar a atenção com relação a isso. Então, o que vai acontecer? Que a vinda de Cristo virá num tempo de paz
e segurança total no mundo. É isso que Paulo está querendo dizer. Porque a palavra segurança nesse texto indica uma segurança sem obstáculos e sem perturbações. Então vai ser um tempo que todo mundo vai achar assim, puxa, agora está bacana, agora ficou legal, agora está da hora. Ou seja, os homens irão achar que estão no controle da situação, ou seja, estarão no auge da sua confiança. Eu gostaria de ler um texto aqui em Lucas, capítulo 17. Daqui a pouco a gente volta para cá. Lucas 17. Aguenta aí, galera, aguenta aí. Lucas 17, o versículo 26 ao 30. Olha o que ele diz. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu tudo, a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. E olha o versículo 30, que interessante. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ou seja, por isso que tem momentos que Paulo vai dizer no versículo 3 aqui, ele vai dizer o seguinte, que paz e segurança, ele vai falar sobre dores de parto, né? Então vai estar tudo bem. É o que acontece com a mulher grávida hoje. Ela está prestes a dar o filho, a gerar o filho, a nascer, e o filho está tudo bem, está tudo tranquilo, está lá em casa numa boa. Assim foi com a Júlia. A gente estava numa boa, quietinho em casa, de repente, pum, dor de parto. E a gente estava como? A gente estava em paz e segurança. Do nada veio o quê? Dor de parto, né? Então, assim, e aí a gente entra em desespero, corre para o hospital. Nesse dia eu tomei até multa, irmão. Tomei até multa para levar a Júlia junto com a Cátia para nascer, enfim. E as dores de partos, você percebe, irmão, ela dá a dor, depois ela passa, volta a paz e volta a segurança. Depois ela vem e volta de novo. Paulo está dizendo o seguinte, irmão, ninguém vai escapar. Ninguém vai escapar. O que nós precisamos é estar atento àquilo que o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas. Então nós precisamos entender o seguinte, que esse dia será um dia glorioso, mas também de muita dificuldade também. Por isso, Paulo enfatiza a questão da dor de parto sobre as pessoas, sobre as cidades, sobre tudo isso que nos cerca. Se você está compreendendo aí, diz um amém. E se você está gostando, fala glória a Deus também e me ajuda aí. Vou beber uma água. Então vamos dar continuidade aqui, a gente vai dar uma apressada. Eu falei para vocês hoje que seria uma ministração um pouco diferente. Por quê? Porque o que o Senhor está me chamando a atenção é como nós, como igreja, estamos nos preparando para tudo isso. Como que nós estamos nos preparando para tudo isso? Então, a gente falou aqui sobre algumas coisas aqui hoje. E o versículo 4 vai dizer o seguinte: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Amém? Nós não estamos em trevas para que esse dia do ladrão nos apanhe de surpresa, né? Aí é o que a gente já está falando sobre toda essa live aqui. O que nós precisamos estar em profunda vigilância, pois ele está falando sobre os salvos e sobre os ímpios que estão despreparados. Gente, não é uma surpresa para nós que Cristo vai voltar. Não sei se é para você, mas para mim não é. O que Paulo está querendo nos chamar a atenção é como que nós estamos reagindo a tudo isso. Percebe-se que no versículo 4 e no versículo 5, eu vou ler aqui, olha o que o versículo fala. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos dos dias, nós não somos da noite e nem
das trevas. O que Paulo está querendo dizer no versículo 4 e no versículo 5 é que se eu e você estar em vigilância, isso é resultado de uma vida espiritual transformada, uma vida espiritual ativa, uma vida espiritual que funciona. Porque se a minha vida espiritual e a sua não funcionar, nós sairemos da vigilância e seremos pegos pelas trevas. E a gente precisa tomar muito cuidado. Pressupõe que a segunda vida de Cristo não pegará os filhos da luz, que são nós, crentes, de surpresa, dormindo, desprevenidos e despreparados. Amém? Pressupõe que esse dia não pegará nós de surpresa. E é isso que o versículo 4 e o versículo 5 está nos ensinando. Por mais que não sabemos o dia, a hora, o que nós precisamos entender é que nós temos azeite em nossas lâmpadas e estaremos à espera do noivo para sair ao seu encontro nas nuvens, em nome de Jesus. E amém, e amém. E isso tem que gerar uma empolgação para as nossas vidas. Paulo está dizendo o seguinte: os crentes são transformados por Jesus e não vivem na aparência como as 5 virgens nécias, que ficavam ali vivendo sobre a aparência. Irmão, não deixe de se preparar, não deixe para preparar na última hora. Se prepare antes, se prepare agora. Hoje é o tempo. Nós estamos para deixar se preparar nós ficamos postergando as nossas mudanças. E a gente acha que, não vai acontecer. Irmão, e pode acontecer a qualquer momento. E isso tem que gerar uma empolgação sobre as nossas vidas. Agora, vamos ler o versículo 6 e 7. Olha o versículo 6. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Paulo está dizendo o seguinte no versículo 6 e 7, que a vigilância nas nossas vidas tem que ser constantes, todos os dias, em todos os momentos, em qualquer lugar. Paulo exorta o perigo do crente imitar o ímpio ao invés de influenciá-lo. É isso que Paulo está dizendo nesse versículo 6 e 7 para nós. Ele vai falar o seguinte: não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Paulo está exortando a igreja com relação a querer imitar o mundo ao invés de confrontá-lo o mundo. E é isso que a gente precisa entender. Agora, os filhos da luz não podem dormir como aqueles que dormem nas trevas. Dormir aqui não tem sentido natural nesse versículo. O que ele está falando aqui nesse versículo é descansar, e nem o sentido de morrer. O sentido é viver como se nunca houvesse de chegar o dia do juízo. E é isso que a gente precisa tomar cuidado, porque olha o que ele fala: os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Paulo está chamando a nossa atenção para que a gente tome cuidado, porque a gente não pode viver como se esse dia não fosse chegar, e esse dia vai chegar. A ministração hoje aqui para nós nós precisamos estar atento àquilo que Deus quer fazer, mas nós não podemos viver desatento com relação à vida de fé que nós temos, porque uma hora Cristo vai aparecer nas nuvens. E como nós estamos com relação a tudo isso? Amém? Que hoje seja uma noite de renovo sobre as nossas vidas, que Cristo possa te alcançar na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver agora, e você possa ser tocado da planta dos seus pés até a sua cabeça pela presença de Jesus agora. Glória! Amém? Então nós já falamos aqui algumas coisas já. Então hoje também é noite de você se desprender de algumas coisas que te prende a um romper sobrenatural. E a gente precisa tomar cuidado com tudo isso. Olha o versículo 8, e a gente já está finalizando aqui. O versículo 8 vai dizer o seguinte: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. Olha que bênção. Revestindo-nos da couraça da fé e do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Paulo ele tá trazendo à memória aqui o que Efésios fala para nós sobre a couraça, sobre o capacete, a sandália do evangelho e por aí vai.
Então, Paulo está nos chamando a atenção no seguinte aspecto aqui: devemos aguardar a vinda de Cristo como soldados corajosos. Como soldados corajosos. Devemos proteger nossos corações e mentes em Cristo. Todos os dias, qual é a nossa função? Dar uma avaliada na nossa armadura. Como que ela está? Ela tem alguns furos, está amassada, como que ela está? Por mais que ela esteja amassada, mas que você esteja pronto para a guerra. Mas talvez nessa noite é o dia de você olhar para a sua armadura e dar uma ajustada nela, dar uma polida, dar uma arrumadinha nela, enfim. O que você pode fazer nessa noite? Então, o que Paulo está querendo é o seguinte, que nós devemos proteger nossos corações e as nossas mentes em Cristo. Por isso que ele está dizendo o seguinte: sejamos sóbrios, revestindo da couraça da fé e do amor, porque a couraça da fé, ela tem o intuito de proteger aonde vai o seu coração, e o capacete tem o intuito de proteger aonde está a sua mente. Amém, queridos? Então, couraça protege o coração e o capacete protege a sua cabeça. É por isso que Paulo está nos chamando a atenção no versículo 8. Agora, o que a gente precisa entender, que toda luta espiritual, batalha, guerra, seja o nome que for que a gente dá, porque nós temos vários nomes para dar tudo isso. Nós temos que proteger a nossa mente e o nosso coração. Enquanto aguardamos a vinda de Cristo, razão e emoção precisam estar protegidas. Então, eu vou repetir isso daqui para você. Enquanto nós estamos aguardando com grandes expectativas a vinda de Cristo, a nossa razão e a nossa emoção precisa estar protegidas em nome de Jesus. Então, a gente compreende o seguinte, que a fé e o amor nos protegem, e o coração e a esperança, o coração e a esperança da salvação protege a nossa mente. Por isso que Jeremias vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E isso ativa, nos faz perseverar, nos faz ter esperança, ativa o nosso coração, ativa a nossa fé, ativa o nosso amor. E a fé e o amor nos protege o coração, e a esperança da salvação protege a nossa mente. Se você está entendendo aí, nós já estamos entrando para os finalmente. Eu gostaria de ler aqui um glória de vocês, pelo menos assim, continua, pastor, para aí vocês me empolgarem um pouquinho mais aqui, e a gente depois quer orar por vocês também, então nos ajuda. Amém? Agora, para a gente já ir para os finalmente, olha o versículo 9 e o versículo 10. O versículo 9 diz assim: porque Deus não nos predestinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Repetindo, porque Deus não nos predestinou para a ira. Deus não te chamou para a ira. Deus te chamou para outra parada. Amém, queridos? Só o versículo 10. Que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Né? Devemos aguardar a segunda vinda de Cristo com sólida confiança nele, porque Ele não nos chamou para a ira, o Senhor nos chamou para a fé, para o amor. Por isso que nós falamos no versículo anterior, proteger o coração e a nossa mente, porque aonde é mais bombardeada as nossas vidas? Na mente, e depois tudo que acontece na mente vem para o nosso coração. Paulo está aqui dizendo algumas verdades com relação à nossa salvação, e uma dessas verdades irmão, existe uma eleição divina sobre as nossas vidas, ou seja, a nossa salvação não foi dada por mérito. Por isso que ele fala o seguinte, Deus não predestinou vocês para a ira, mas para alcançar a salvação. A sua salvação, ela foi uma eleição divina, não foi alcançado por mérito seu. O outro ponto, Paulo está querendo dizer nesse versículo, é a redenção da cruz. A razão que podemos aguardar a salvação e não a ira encontra-se na pessoa de Jesus, que morreu por todos nós. Agora, para pensar, gente. Se Jesus morreu por mim e por você, Ele morreu para até a pessoa que te faz mal.
até para a pessoa que fala mal de você, até para a pessoa que não te ama. Agora, a salvação para a sua vida não é mérito seu. Amém? Não é mérito seu. Depois você lê lá Efésios 2, versículo 8, se eu não me engano. Não é mérito seu. A salvação vem pela graça. Isso não tem nada a ver com você. É dom de Deus. Agora, o que nós precisamos nessa noite é avaliar como nós estamos em Cristo, para que a gente não fique. A gente não fique, Como eu dei o exemplo aqui, eu tenho um problema com a Josi Cleide. Você tem problema com o Francisco, com o Joãozinho, enfim, com tanta gente. Nós precisamos nos ajustar a isso. Nós precisamos. Irmão, a gente não pode mais dar ouvido para a fofoca, para a situação, porque isso, porque aquilo. Gente, é tanta coisa que impede o nosso crescimento e o crescimento da igreja. Por isso que a Bíblia está dizendo, ei, Cristo não te chamou para ira. Cristo te chamou para outra coisa. Cristo te chamou para a comunhão eterna. E Paulo está dizendo que tanto os que estão vivos, os que vigiam, e quanto os que morrem, dormem, estarão união em Cristo. Ou seja, daqui a pouco, daqui a um tempo, nós iremos encontrar os que dormem, os que já estão mortos em Cristo Jesus. E o versículo 11, ele vai dizer o seguinte: consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E aqui, irmão, é um dos textos, é um dos versículos mais chaves dentro desse contexto da ministração. Porque como é difícil gerar consolo na vida das pessoas. E não é porque não existe palavras de conforto nas nossas vidas, não. É porque nós estamos, às vezes, cheios de nós mesmos, cheio de tanta coisa nossa, que a gente influencia as pessoas negativamente. E é por isso que Paulo está dizendo, o que vocês precisam fazer, console as pessoas, empodere ela, dê direções para elas. As pessoas, às vezes, por não te conhecer, elas podem até pensar coisas ao contrário a você, mas isso não tem problema. E você também não pode ser predestinado à ira. O que você precisa é ter um coração guardado e uma fé que guarda a sua mente. Porque as pessoas só falam de você porque não te conhecem. Por isso que Paulo está dizendo, consolai-vos uns aos outros, edificai-vos de uma forma recíproca, como também estáis fazendo. E ele vai falar isso, a mesma coisa, ele vai falar no versículo 18 do capítulo 4. Ele vai falar, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Estas palavras traz conforto sobre as nossas vidas. E o versículo 11, Paulo está dizendo o seguinte, nós não somos edificados por nós mesmos. Coloca isso na sua cabeça hoje. Somos edificados por outros. A pessoa que está aí na sua casa é a pessoa que faz você ser edificado e mais ajustado na fé, sabia? Porque às vezes essa pessoa que está na sua casa, pode ser a sua esposa, o seu marido, seus filhos, eles são as lixas que Deus colocou para te ajustar todos os dias. E para isso, nós precisamos entender essa questão de consolo. Outra coisa, o crescimento espiritual da igreja depende da contribuição de cada um de nós que somos membros da One Church. Não fica achando que a igreja vai crescer por causa do pastor Kleber. Não, a igreja vai crescer por causa de nós. Amém? Por causa de mim e de você. De nós. Agora, a mesma contribuição que eu dou pode ser a mesma contribuição que você dá. Posso te dar uma ideia aqui hoje? Irmão, não dê ouvidos para conversas fiadas. Amém? Não dê ouvidos para nada disso. Não dê nada. Isso atrapalha o seu crescimento e a obra de Cristo fica estagnada. Você sabia que grande parte do nosso trabalho é confortar e encorajar uns aos outros? Você sabia disso? Jesus te chamou para que você conforte e encoraje as demais pessoas. Se você acha que Jesus te chamou para outra coisa, eu vou te falar algo aqui nessa noite. Jesus te chamou para confortar e encorajar o seu próximo. Eu não sei se você recebe isso, mas recebe aí, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a nossa pátria não está aqui. O nosso destino é a glória. Amém? O nosso destino é a glória. Então, eu
concluo dizendo o seguinte para você aqui. Eu escrevi algo assim: estamos unidos com Cristo agora e estaremos unidos com Ele no céu. Estamos em Cristo, enxertados nele. Já morremos com Ele, já ressuscitamos com Ele, e já estamos assentados nas regiões celestiais com Ele. Estaremos com Ele para sempre e reinaremos com Ele para toda a eternidade. Nada e ninguém neste mundo, nem no porvir, poderá nos separar dele. Amém? Eu não sei se você recebe essa palavra nessa noite. Eu espero que você receba essa palavra e que, se existe algum ajuste hoje sobre a sua vida, que esse ajuste inicia hoje. Porque o tema dessa ministração é: que atitude a igreja deve ter em relação à segunda vinda de Cristo? Como eu disse, é uma ministração diferente do habitual, porque eu quis falar versículo por versículo do que Paulo estava querendo dizer para a igreja de Tessalônica. Talvez muda para o nosso contexto de hoje? Acredito que não. Mas Deus quer nos despertar para um tempo diferente, para um tempo de glória. E para isso, eu espero que você receba essa palavra de fé nessa noite. E a pergunta é: se Jesus voltar agora, você está pronto? Você está pronta? Melhor, será que nós vamos? Será que nós iremos nos encontrar com Ele? Então, fique essa palavra de fé aí no seu coração, que o Senhor possa ministrar sobre o seu coração nessa noite. E eu gostaria aqui de finalizar essa live aqui orando por algumas pessoas. Eu não sei se teve alguns pedidos aqui, eu vou dar uma olhada com vocês. E a gente vai dar uma olhada aqui em alguns pedidos para que nós possamos estar orando aí, né? O Ginaldo está dizendo o seguinte: eu só quero agradecer a Deus por já estar com a chave da minha casa própria. E até sábado, se Deus quiser, eu convido toda a One Church para comer churrasco lá. Olha aí, irmão, que bênção. É brincadeira, a gente não está falando de churrasco, amém, queridos? Senão a gente vai invadir Guarulhos, né? E que bênção, Ginaldo. A gente fica muito contente pela sua vitória, porque a Bíblia fala que nós temos que se alegrar com os que se alegram. E a sua vitória é a nossa vitória também, né? A Roseli está falando: oração por salvação do meu esposo e do meu filho. Amém. Né? A Paiva dizendo aqui: nós merecíamos o inferno, com força, né? Mas o Senhor não nos predestinou para a ira, Ele nos predestinou para outro tempo, né? Algumas pessoas estão falando aqui: continua não, pastor, para. A gente precisa parar, gente. A gente precisa parar aqui. Gente, se você tiver pedido de oração, passa aqui. A Rosângela está falando oração por todas as pessoas que trabalham na área da saúde. Irmão, a gente já está falando aqui, depois a gente ora, né? Sofre de algum tipo de abuso. Oração pelo Edilson, está internado com Covid. O esposo da Gláucia, gente, está internado com Covid. Né? A minha irmã Leda, meu sobrinho Felipe está com Covid também. Oração pela vida do padrasto da Rosângela, está com Covid, está entubado. Oração pela família dela, salvação e proteção. Irmão, coloca aí seu pedido de oração, nós vamos orar. A Silvana está falando aqui: oração pela minha tia, que está internada com Covid, o nome dela é Maria. O Edson está falando: não pode demorar mais os cultos. Irmão, culto bom é culto de 2 horas. Viu? A Bíblia vai falar que a gente precisa ter ordem e decência, né? Então, assim, Edson, eu acho legal a sua ideia e bacana, né, meu? Puxa, a gente poderia ficar fazendo as perguntas aqui, orando até, mas a gente sabe que amanhã é segunda, eu sei que amanhã é feriado, né? Porque a gente teve 300 feriados essa semana, mas as pessoas precisam descansar, né, Edson? Eu não sei se você está descansando aí no Netflix, enfim. Mas que Deus é bom. Amém, querido? Se tiver mais pedido, nos mande. A Márcia está falando aqui: peço oração pela salvação do meu irmão, né? Amém, Márcia. A gente vai orar pelo seu irmão. A Márcia tirou uma foto com a chave lá do apartamento. Irmão, você não acredita, a chave era maior que a Márcia, né? Glória a Deus, né? A Vanessa Paiva: oração e salvação dos meus irmãos. Dos meus também, Paiva. Glória a Deus, vamos orar, né? O Ginaldo aqui: galera, que Deus abençoe a todos nós. Amém, irmão. Ginaldo, depois você profetiza aí, casa própria para todo mundo, filho. Você está no manto aí, né?
E os que estão aqui, Ginaldo, já estão recebendo já. Então, se você liberar as palavras proféticas junto com a sua esposa, a galera aqui já vai começar já a receber aqui. Mas eu gostaria agora que vocês unissem a fé de vocês com a minha fé aqui, com a nossa fé. Nós temos uma galera aqui do louvor, da comunicação, uma galera top. E, gente, é muito grato pelo coração de todo esse pessoal aqui em servir, né? Olha o Elber aqui, oração pelo pai do Leonardo, está internado. Amém, Elber, vamos orar, né? Libertação da mente, o Edson. Gente, tanta coisa aqui. E se tiver alguém nessa live aí que está assistindo e quer fazer uma decisão por Jesus, estava afastado, amém, que a gente possa orar pela sua vida também. Mas entenda algo nessa noite, gente. O tema é o seguinte aqui: que atitude a igreja deve ter em relação à segunda vinda de Cristo? Pense nisso aí, amém? Pense nisso. Nós vamos orar agora. Que Deus possa tocar a sua vida aí agora e que vocês possam ser alcançados pelo poder de Cristo. Senhor, nós queremos te honrar nessa noite, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, Pai, porque o Senhor é bom. Nós temos aqui vários pedidos, ó Deus, e dentre eles estão vários pedidos aqui com relação ao Covid. Que o Senhor possa visitá-los, ó Pai, todos esses que estão infectados com o Covid, que o Senhor possa guardá-los, livrá-los eles de todo mal, Senhor. O Senhor tem alguns pedidos aqui com relação à salvação. Nós cremos que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso, que o Senhor é um Deus tremendo, um Deus forte, um Deus maravilhoso. Tem pessoas aqui, Senhor, que estão entubadas, tem pessoas aqui que estão pedindo oração e proteção por suas famílias. Senhor, nós entendemos, ó Deus, que a sua palavra nos ensina que a sua mão não estão encolhidas para que elas não possam nos abençoar, Senhor. Nós cremos que existe um mover sobrenatural agora, aonde o Senhor está alcançando cada lar agora, cada família. Senhor, nós estamos vivendo um tempo difícil, sim, Senhor, mas é um tempo que o Senhor tem nos ajustado, Senhor, para a sua vinda de uma forma da qual nós nunca fomos, ó Deus. O que nós possamos estar atentos aos seus sinais, ó Deus. E o que eu te peço agora, visita os lares agora, visita os lares agora. Senhor, tem pessoas aqui que pegou a chave da sua casa própria hoje. E nós cremos, ó Deus, que existe uma unção liberada com relação à casa própria, Senhor. Que as pessoas que estão aqui nessa live, Senhor, possam também receber a sua casa própria, que o Senhor possa dar estratégia, que o Senhor possa dar condições, Senhor, mesmo num tempo difícil como esse, dessas pessoas alcançarem o seu bem, o seu imóvel, ó Deus. Mas principalmente, Senhor, que nós não possamos afrouxar a nossa fé em Ti, Senhor. Que nós possamos estar atentos a tudo aquilo que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Como nós somos gratos a Deus, como nós somos gratos. Como nós somos gratos a Deus, porque nós entendemos, ó Deus, que o Senhor tem nos guardado e nos livrado, Senhor, e nós estamos aqui de sábado, de domingo, Senhor, trazendo uma palavra que possa encorajar, empoderar seus filhos e dar, Senhor, um destino para esta semana, Senhor. Nós te honramos, nós te honramos. Nós te honramos. Aqui tem pessoas pedindo oração pela vida da avó, do tio. Gente, tudo isso daqui depois a gente entrega para a intercessão. Para que a intercessão possa dar continuidade. Se tiver gente da intercessão aqui na live hoje, anota também esses pedidos de oração. Coloca no grupo de vocês lá, para que vocês possam estar reforçando esses pedidos, para que a intercessão possa estar ajudando a gente aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Pessoal, a gente teve um pequeno probleminha aqui, o Guilherme já, ao vivo aqui, já desculpou com todos vocês. A gente tem buscado se ajustar cada dia aqui, para entregar o melhor para vocês aí na casa de vocês. Então, que hoje vocês possam ter recebido esse louvor, essa palavra de prosperidade sobre a sua vida, essa palavra agora nos exortando, nos chamando a atenção de como nós temos que nos portar no dia a dia com relação à vinda do Senhor, e que cada um de nós possamos continuar firmes e fortes para que a glória do Senhor esteja sobre as nossas vidas e nós possamos ser referência para outras pessoas, que a nossa fé possa estar protegida
que o nosso coração possa estar envolvido com a couraça e a nossa mente envolvida com o capacete, porque se o Senhor protegeu o nosso coração e a nossa mente, eu e você iremos muito longe na presença de Deus. Eu agradeço a sua presença nessa noite. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês. No final aqui vai ter um banner, vai ter um QR Code. Se você tiver a decisão por Jesus hoje, que você encoste ali seu celular ali e vai encaminhar uma mensagem via WhatsApp para a gente aqui. Nós entraremos em contato com a sua vida e fazemos você entrar dentro dessa família de fé. O que eu quero finalizar aqui é que eu amo a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês tenham a melhor semana da vida de vocês. Amém? Deus abençoe cada um. Um beijo no seu coração e Deus abençoe mais esta semana. Amo vocês.